Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares na área, língua portuguesa, subindo degraus, passo a passo é verbo. Vamos continuar, acompanhe comigo, meu filho. Se a gente está estudando o verbo, nós estamos estudando classes gramaticais. Não se esqueça de que, quando você está estudando classe gramatical, ao pé da letra você está estudando a morfologia. Então repare só, vamos continuar. Os verbos, eles possuem modos, o chamado modo indicativo, modo subjuntivo e o modo imperativo. O que significa modo verbal? Modo verbal é a setinha para cá, é a maneira como a ação verbal ela ocorre. Então, de que maneira? De que modo a ação verbal ocorreu? De forma certa, uma certeza, por exemplo, ontem eu cantei, não me saí bem. Quando eu falo eu cantei, isso é um fato, é uma certeza. Por isso que o modo aqui é indicativo. A gente vai trabalhar mais isso. Repare, isso é semântica verbal. O modo subjuntivo é aquele que trabalha com a hipótese, com a dúvida, com a possibilidade. Por exemplo, eu não sei se eu vou me sair bem, mas tomara que eu cante bem hoje. Quando eu falo tomara que eu cante, o cante aqui está no presente do subjuntivo. E por que eu coloquei tomara que eu cante? Porque eu não tenho certeza. Então é só uma possibilidade, é uma dúvida, é uma hipótese. Então o modo subjuntivo, em regra, trabalha com a dúvida, com a hipótese. E o imperativo trabalha com a ordem, com a súplica, com o pedido, né? Com o conselho, vai depender de contexto. Por exemplo, saia. Vou lhe dar um conselho, saia que o negócio está feio. Então vai depender de entoação, mas a gente fala ordem. Então o imperativo trabalha com a ordem. Estude, ok? Fácil. Vem comigo. Aí, esse tal modo indicativo que trabalha com a certeza, trabalha com o fato, pelo menos em regra, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 tempos verbais. Na língua portuguesa, só existem 3 tempos, né? Ou é presente, ou é pretérito, sinônimo de passado, ou é futuro. Aqui eu fiz um esqueminha, mas eu sei que você tem um quadrinho aí. Viu o quadrinho que eu fiz de coração para você? Quadrinho com toda a conjugação de um verbo da primeira conjugação, terminado em ar, da segunda conjugação, terminada em er, e da terceira conjugação, terminada em ir. De cabo a rabo, pá. O modo indicativo todinho. Você tem de olhar, hein? Aqui eu só vou dar um macete, né? Aí depois eu até vou apresentar no slide o quadrinho que eu sei que você tem aí em mão. Repare só. Qual é o macete para eu conjugar o presente do modo indicativo? É a palavrinha hoje. É só botar o hoje, ou seja, hoje eu canto, hoje eu vendo, hoje eu parto. É hoje. Então, hoje, factual, é o presente do indicativo. Para conjugar o pretérito perfeito, a palavra-chave é ontem. Use essas palavrinhas, hein? São feitas para você. Ontem eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Ontem eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Ontem eu parti, tu partiste, ele partiu. Isso está tudo no quadrinho. Por isso que eu estou falando nessa velocidade. Não há dúvida. Eu só estou dando a palavra-chave. Para eu conjugar o pretérito imperfeito, repare, é só botar a palavrinha antigamente. Então, antigamente eu cantava. Antigamente eu vendia. Antigamente eu partia, quando você não olhava para mim. Então, palavras-chave que vão me ajudar demais. Para conjugar o pretérito mais perfeito, você tem que ter em mente, e vamos trabalhar mais em semântica verbal. Outro bloco, é igual novela, né? Tem que esperar o próximo bloco. Mas, basicamente, para você entender, o pretérito mais que perfeito é aquele que trabalha desta maneira, representa o passado de um outro passado. Aqui, de um outro passado. Concentre comigo. Escolhera a música,
depois a cantei, ou seja, depois eu cantei a música. Ficou meio junto aqui também, junto e misturado, mas você entendeu, né? Depois a cantei. Esse a aqui, na verdade, está retomando música, ok? Então, escolher a música, depois a cantei. Repare que cantei é passado, é pretérito perfeito. E o ato de escolher foi anterior a esse passado, ou seja, o ato de escolher é o passado de um outro passado. Por isso que é chamado de pretérito mais que perfeito. Ele é mais passado do que o perfeito. Por isso, repare que ele vai representar esse tal passado de um outro passado. Então, se a ação de escolher ela é mais antiga que a ação de cantar, eu vou jogar no pretérito mais que perfeito. Repare a desinência que caracteriza o tal mais que perfeito é o rá, átono, ou seja, sem acento. Porque se for o ato, melhor, o rá tônico, pum, com acento, aí já vai ser futuro do presente. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Então o rá com acento é futuro do presente. O rá sem acento é mais que perfeito. Ok? Mole, hein? Vem comigo. Acompanhe. Preste atenção. E agora aqui, macete. O futuro do presente, do modo indicativo michuruca. Palavra-chave é amanhã. Ou seja, amanhã eu cantarei. Amanhã eu venderei. Amanhã eu partirei. Percebeu? Então amanhã eu cantarei, amanhã tu cantarás, amanhã ele cantará. Então botou amanhã, você vai jogar nesse tal futuro. Repare, futuro do presente do modo indicativo. Além desses, existe o futuro do pretérito. Repare aqui, ó, perigosíssimo. Perigosíssimo. Então, vou lhe dar um conselho, concentre. Um tempo verbal que vai encher o seu saco durante as provas é essa mala, hein? Tal de futuro do pretérito. Por quê? Porque o futuro do pretérito é uma ovelha desgarrada. Como assim? Ele não deveria estar no modo indicativo. Por quê? Porque o modo indicativo não indica fato, certeza. O tal do futuro do pretérito, cuja terminação é ria, ao contrário, trabalha com a hipótese, com a dúvida, com a possibilidade. Mais ou menos assim. Ah, Alexandre, se eu tivesse estudado mais hoje, eu seria mais feliz. Será? Pode ser que sim, pode ser que não. Então esse seria, que está no futuro do pretérito, está dentro de uma ambiência chamada ambiência hipotética, duvidosa, que trabalha com a possibilidade. Percebeu? Então cuidado que o futuro do pretérito, ainda que esteja no modo indicativo que indica fato, ele na verdade trabalha com a hipótese, com a dúvida, com a incerteza, com a possibilidade. E você vai botar isso no papel, ainda que eu vá repetir isso no futuro. Então, o futuro do pretérito, cuja terminação é ria, você tem de marcar essa terminação ria, hein? Ela é importantíssima para o seu futuro. Ele é muito fácil, tranquilo de ser conjugado, mas traz vários derivativos semânticos perigosos pelos quais ainda vamos passar, ok? Continuando, além do modo indicativo, existe o modo subjuntivo que trabalha com a hipótese, como você já viu, com a hipótese, com a possibilidade, com a incerteza. E essa, ó, vou virar agora, vou fazer aquela viradinha, e essa possibilidade, essa hipótese, essa incerteza, isso tudo aparece demais em prova. Então, cuidado com o modo subjuntivo. Para variar, você já tem aí em mão, eu sei, um quadrinho com a conjugação dos verbos da primeira conjugação, ar, da segunda conjugação, da terceira conjugação, ir, todinha, a conjugação todinha no modo subjuntivo. Eu só vou dar um toque. Repare, o modo subjuntivo, quando conjugado no presente, vai precisar da muleta que. Você tem que botar o que? Então, para conjugar o modo subjuntivo, presente subjuntivo, tem que botar o quê? Que eu cante, que eu venda, que eu parta, ok? Então, a palavra-chave para o presente subjuntivo é o quê? Pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Palavra-chave é o se. Tem que gravar.
se eu cantasse, se eu vendesse, se eu partisse. Percebeu que bonito isso? E outro detalhe, aqui você se prende. Repare, essa é a tal da desinência que caracteriza o tal imperfeito do subjuntivo. É a chamada DMT, né? Desinência, modo temporal de imperfeito subjuntivo. Não se esqueça dela, não. E para fechar, o futuro do subjuntivo é aquele conjugado por meio do quando. Então, quando eu cantar, quando eu fizer, quando eu quiser, quando eu amar e por aí vai. Ok? Conjugação está completa no quadrinho. Cuidado com todos esses detalhes que vimos até agora. Agora, eu vou lá para o outro lado para desenrolar a situação. Vamos embora! Então, continuando o verbo, formação do imperativo. Também nada demais. Agora, preste atenção. É decoradinho. Você vai ter de decorar. Você tem o quadrinho esquematizado. Mais uma vez, eu sei que você tem aí em mão. Eu até joguei no slide, né? Daqui a pouco eu vou passar para você ver. Mas é decorar. Como é que funciona? O imperativo, mais uma vez, é aquele modo verbal caracterizado pela ordem, pela súplica, pelo pedido, pelo conselho. Então, para eu conjugar o imperativo chamado afirmativo e o imperativo negativo, o primeiro detalhe importante é o seguinte: imperativo, sendo ordem, não possui a primeira pessoa do singular. O eu não existe. Ok. Esse é o primeiro detalhe que você tem que gravar. Segundo, a terceira pessoa, já que eu estou dando uma ordem, vai ser representada aqui por você e não por ele e ela, ok? E aqui, deixe-me só completar, a terceira do plural vai ser representada por vocês. Beleza. Então, no lugar ele, ela, você. No lugar eles, elas, vocês. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, para eu fazer o imperativo afirmativo, repare agora, nas segundas pessoas, tu e vós, para achá-las, eu tenho de conjugar o presente do indicativo do verbo que está sendo analisado, no caso aqui é o verbo cantar, tem de conjugar o presente do indicativo dele, é o hoje, e parar aqui nas segundas pessoas, no tu e no vós. Então, eu canto, tu cantas, ele canta, cantamos, cantais, cantam. Paro aqui no tu, olha o tu aqui. Pego o tu e tiro o S. Ok. O vós, ele canta, nós cantamos, vós cantais. Para aqui no vós, tiro o S. Retirado o S, você leva para lá. Então, joguei aqui, canta tu, cantar, cantas, sem o S. Canta tu, vou descer. Cantais, sem o S. Cantai vós. Então, o tu e o vós do imperativo afirmativo saem de onde? Do presente do indicativo sem a letra S. Não, Alexandre, mas não tem outro jeitinho, não? Tem não, tá? Tem de ser assim. Agora vem comigo. E as demais pessoas? Repare, vou pegar até o vermelho. Acompanha aqui a câmera comigo. As demais pessoas, você, nós e vocês, sairão de onde? Sairão do presente do subjuntivo. Repare, presente subjuntivo é aquele conjugado por meio da muleta que. Sai do presente do subjuntivo sem qualquer tipo de modificação. Então, presente subjuntivo do verbo cantar. Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Bonito, hein? Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Saiu, que beleza. Aí, repare, o tu e o vós já estão formados. Saíram do indicativo sem o S. A primeira pessoa, não há. Você, nós e vocês, setinha, virão do subjuntivo, do presente do subjuntivo, sem mudar nada. É só trazer, cante você, cantemos nós, cantem vocês. Alexandre, meu Deus do céu. Mas para qualquer verbo da língua portuguesa, então eu vou ter de conjugar esses dois tempos verbais
e vou ter de fazer todas essas setinhas? Vai, não há outro caminho. Percebeu? Então é treino, né? É massificação. E esse quadrinho eu sei que você já tem em mão, inclusive com setinhas, fiz daquele jeito, mas de coração. Então repare, agora vem comigo. E o imperativo negativo? Molinho, molinho. Aí o negativo é molinho. Ele é negativo porque ele nega. O afirmativo afirma, o negativo nega. E de onde vem o imperativo negativo? Repito, se é imperativo, vou pegar o azul aqui para marcar bonito, a primeira pessoa do singular, o eu, não existe. E as demais pessoas do imperativo negativo virão de onde? Virão, ó, do presente do subjuntivo, excetuando o eu, repare, colocando a negação sem cortar absolutamente nada. Vou repetir. O imperativo negativo sai todinho do presente do subjuntivo sem cortar nada. Então repare, olha lá, ó, não cantes tu, não cante você, não cantemos nós, não canteis vós, não cantem vocês. Xandão, vai falar, meu filho, estou ouvindo você. Vai me dizer que eu vou ter de fazer isso tudo mesmo? Não há outro caminho. Felizmente ou infelizmente, ok? Mas não fica triste não, de tanto você fazer, daqui a pouco você tá bom, rapaz. Então, olhe, vai, vamos embora, vamos continuar. Vem comigo, acompanhe-me. Virei, repare. Tempo composto. Principalmente para a galera CESP, cuidado galera CESP, provinha CESP, esse tempo composto vem aparecendo, ok? O que é o tempo composto na língua portuguesa? Esta forma é uma locução verbal formada pelo verbo auxiliar, ou é o ter ou o haver, mais o verbo principal necessariamente no particípio. Então, quando eu vir ter ou haver mais um particípio, eu estou no tempo composto. Exemplo, tenho falado. Então, repare que aqui eu tenho o verbo ter como auxiliar e o verbo falar como principal, no caso, falado, que é o particípio, lembre-se, aduído, terminação ado, o particípio do verbo falar. Então, este conjunto aqui, ó, ele se chama tempo composto, ok? Esse tempo composto, ele pode ser conjugado. É outra parte meio chatinha, mas que você tem de arrumar um jeito de decorar. Por que ela é meio chatinha? Porque ela é pouco trabalhada em salas de aula, mas muito trabalhada em provas de concursos públicos. Então, repare só. O modo indicativo do tempo composto possui 4 tempos. O pretérito perfeito, o mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Cuidado, agora o detalhe está aqui, ó. Para eu ter o pretérito perfeito composto do modo indicativo, o verbo auxiliar ou ter ou haver tem de estar no presente do indicativo. Então, concentre. Vou repetir. Para eu formar o pretérito perfeito composto do modo indicativo, o verbo auxiliar tem de estar no presente do indicativo. Então, este conjunto, tenho falado, é pretérito perfeito. Pô, Alexandre, então eu estou vendo que eu vou ter de decorar, né? Vai, não tem jeito. O pretérito mais que perfeito composto tem o auxiliar conjugado no pretérito imperfeito. Antigamente eu tinha, tu tinhas, ele tinha. Então, quando o auxiliar, o ter ou haver, estiver no pretérito imperfeito, o tempo composto é o mais que perfeito, ok? Existe essa especificidade. Para fazer o futuro do presente é comum. O futuro do presente composto, o auxiliar vai estar no próprio futuro do presente. Eu terei, tu terás, ele terá. Aí é pão, pão, queijo, queijo. Da mesma maneira, o futuro do pretérito composto, que vai ter o verbo auxiliar no próprio futuro do pretérito. Eu teria, tu terias, ele teria, e assim vai. Então, essa jogadinha que complica. Presente no auxiliar, formando pretérito perfeito. Imperfeito no auxiliar, formando o mais que perfeito. Tem de decorar. Continuando, e o modo subjuntivo
deixe-me sublinhar aqui para ficar bonito na tela, ele também pode ser conjugado no tempo composto. Para eu fazer o tempo composto, repare, do modo subjuntivo, cuidado. O pretérito perfeito composto, ele é formado com o verbo auxiliar no presente do subjuntivo. Com a muleta que eu tenha. Então, quando o auxiliar ter ou haver estiver no presente do subjuntivo, o tempo composto qual é? É o pretérito perfeito composto do modo subjuntivo. O pretérito mais que perfeito composto do modo subjuntivo vai ter o auxiliar no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Tivesse falado. Então, ó, auxiliar no presente subjuntivo é pretérito perfeito composto. Auxiliar no pretérito imperfeito, o composto é o mais que perfeito subjuntivo. É aquela jogadinha. E quando, aí aqui é tranquilo. E o futuro, repare, composto do subjuntivo. Aí o auxiliar fica no próprio futuro. Fica no próprio futuro do subjuntivo quando eu tiver falado. Percebeu? Então, este momento tempo composto, normalmente ele passa despercebido, né, pelo ensino médio fundamental. Gera muito desconforto pelo qual você vai passar. Pode ficar tranquilo, ok? Repare, agora a gente vai para o slide. E slide para fazer o nosso exercício que é de praxe. Acompanhe. Vai comigo. Aí, meu aluno, olha só. Tudo que eu lhe disse está aí. Olha o quadrinho. Verbos regulares da primeira conjugação. Está tudo aí, ó. Vai comigo, vai comigo. Repare só. Ó. Aí. Verbos regulares. Achamos aqui direitinho da primeira conjugação. Verbos regulares da segunda conjugação. Da terceira conjugação. Tá tudo para você, meu filho. Modo subjuntivo. Formação do imperativo. Então eu estou tranquilo, você tem tudo aí. Agora, é a hora do exercício, preste atenção. Então, eu quero que você não se preocupe com conjugação verbal. É treino, pode ficar tranquilo, é treino. Inclusive, ó, vai me botar aqui grandão, só para conversar com você rapidinho. Então, esses quadrinhos aí presentes já estão no seu papel. Então, é um contato com o qual, quadrinho com o qual você vai ter. E quanto mais contato houver, menos chance você tem de errar. Mas não leve isso ao pé da letra, não fique desesperado, desesperada. É calma. De tanto treinar, daqui a pouco isso vai fluir naturalmente. Então, deixa acontecer naturalmente. Exercício, acompanhe. Se eu falasse, ninguém acreditaria. O emprego de tempos e verbais nesse segmento, texto 2, está correto. Segundo a norma culta, a frase abaixo em que se mantém a correção gramatical é, vai corrigindo comigo, se eu, repare, vou botar minha canetinha, botei a canetinha, se eu falasse, ninguém corrija para mim, acreditaria. Então, se aqui é imperfeito do subjuntivo, aqui tem que ser futuro do pretérito, acreditaria. Letra B, baixaria. Se eu falo, só falta essa, né? Quer que eu boto, nem? Não, perdi a fome. Se eu falo, não. Se eu falasse, acreditaria. Letra C, caso eu falasse, repito, se é imperfeito, aqui ó, do subjuntivo, vai combinar com o tal futuro do pretérito. Vamos ver isso em correlação entre tempos verbais daqui a 2 blocos, acredito eu. Pode ficar tranquilo. Então, corrija. Acreditaria. Letra D. Caso eu fale, presente subjuntivo, ninguém acredita, presente indicativo. O presente sempre combina com outro presente. Pode marcar. Letra E. Se eu falasse, outro erro bobo, ninguém acreditaria, né? O C vai jogar aqui obrigatoriamente no modo subjuntivo. Então, D de Deus, vamos para a próxima. Acompanhe. No que se refere à conjugação de verbos irregulares da língua portuguesa, analise os enunciados abaixo. Número 1. Não podemos negar que muitas mulheres intervieram. Errado. O verbo intervir é derivado do verbo vir. Cuidado com os verbos derivados. Então, se elas vieram, é só botar o inter.
intervieram. Errada. Número 2, quando toda mulher vir a ser, não, quando toda mulher vier. Aqui eu estou jogando no futuro, no subjuntivo. Quando eu vier, quando tu vieres, quando ela vier. Vier, a número 2 também está michuruca. Número 3, no rol das mulheres extraordinárias, espero que caibam, que todas caibam. Então, se todas caibam, tá direitinho. Número 3 está ok. E na número 4, os livros de história, olha, o núcleo é plural. Então, contém, você se lembra. Tem de ter acento, ó, circunflexo. É chapeuzinho do vovô. Tá errada também. Só a 3 está certa. Por isso é C. É C de Cristo. Vambora! Olha a próxima. Em língua portuguesa, alguns verbos apresentam irregularidades em sua conjugação. A esse respeito, analise os enunciados abaixo. Número 1, só conseguiremos controlar nossa vida financeira se mantermos. Vai dar problema. Por quê? O verbo manter é derivado do verbo ter. Então, se tivermos, é só botar o man. Se mantivermos. A primeira, michuruca pra caramba, 0 para ela. Número 2, só consegui equilíbrio financeiro quando um consultor me ajudou e interveio. Bonito. Legal. O verbo é intervir, derivado do verbo vir, é só conjugar. Ó. Ontem eu vim, tu vieste, ele veio. Boto inter, interveio. Olha lá, 10. Número 3, quando você vir alguém, é o verbo ver no futuro do subjuntivo. Olha o quando aqui, ó. Cuidado, me joga grandão. No dia a dia a gente erra muito. Olha só, fala assim, ó, quando você ver a fulana, não vai ver, meu filho. Por quê? Não é quando você vê, é quando você vir. O verbo ver, quando conjugado no futuro do subjuntivo, vira vir. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem os resultados, a gente vai comemorar junto. Ficou bonito agora. Então, beleza, vem comigo. Então, quando você vir, tá boa. Número 4, se todos nós contêssemos. Não. Repare, conter é derivado do verbo ter. Então, tivéssemos, então não é contêssemos, e sim contivéssemos. Contivéssemos, michuruca, número 4. Certas estão, 2 e 3 é B de bola. Sentando o pau no burro, acompanhe comigo os verbos destacados. Estão flexionados no pretérito imperfeito do indicativo, exceto havia, antigamente, ok. Estava, antigamente, imperfeito. Letra C, eu era, tu eras, ele era, é imperfeito. Pretérito imperfeito do modo indicativo, está demais. Letra D, michuruca. Ontem entrou. Ontem não é imperfeito, é pretérito perfeito do modo indicativo. Pode marcar e vamos para a próxima. Apenas uma das formas verbais destacadas a seguir foi conjugada no modo chamado imperativo, aquele da ordem. Ordem, recorto, isso é presente. Daqui uma hora a história se repete, isso é presente. O Brasil é o 5º país que mais produz, isso é presente. Se a greve se prolongar, repare, se ela se prolongar, caso se prolongar, eu estou numa forma aqui no futuro, mas é o futuro do subjuntivo. Se eu prolongar, se tu prolongares, se ele prolongar. Não confunda com o infinitivo, porque tem o se. Mas tudo bem, é certo uma coisa, não é o tal do imperativo, é 0 para ela. Agora a letra A. Imagine você se um dia todos os lixeiros de sua cidade, repare, trabalha com aquela ordem entre aspas. Imagine é o imperativo, pode marcar o A de Alexandre. Me botou grandão? Espero você no próximo bloco. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.